Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Nós vamos iniciar com o vídeo de hoje uma nova série falando sobre o quarto e último P de marketing, do mix de marketing ou do composto de marketing. Nós vamos falar sobre preço e especificamente falar um pouco sobre preço, também sobre estratégias de preço. Você gosta do nosso conteúdo, aprecia o nosso trabalho e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu feedback, deixe seus comentários. Essa é a melhor maneira de ajudar o nosso canal. Após a vinheta, preço e estratégias de preço. Primeiro vamos ver uma visão de Kotler sobre o que é preço, né, e quais são as percepções de preço pelo consumidor. O que é preço? Quantidade de unidades monetárias necessárias para a efetivação de trocas. Importante lembrar que preço é diferente de valor. Valor é atribuído pelo cliente de acordo com a satisfação que aquele produto ou serviço vai atender às suas necessidades, os seus desejos. Preço é o quanto ele vai ter que despender de unidades monetárias para adquirir aquele produto ou serviço. O valor pode até ser utilizado nessa relação como um parâmetro para constatar se aquele preço está adequado ou não em função do valor atribuído ao produto ou serviço. Lembrando ainda, que preço é um único dos 4 P's que gera receita para as organizações. Então, os outros P's do mix ou do composto de marketing geram despesas. O preço é o que vai gerar a receita. Informa o posicionamento de valor pretendido para o produto ou a marca. As percepções de preço pelo consumidor, eles vão considerar primeiro a qualidade. A qualidade em relação ao preço. A compatibilidade entre qualidade e preço. A compatibilidade de valor e preço, como nós já falamos. O preço de referência, qual o preço de referência que o cliente tem para si? E nós temos 2 tipos de preço de referência. Nós temos o preço de referência interno, aquele que é atribuído pelo próprio cliente e o consumidor, e o preço de referência externo, que é aquele que é praticado pelo varejo, pela média de mercado. Uma outra coisa importante com relação à percepção de preço é a imagem do preço. A hora que você põe um preço de 299, ele está numa faixa entre 200 e 300, mas ele leva uma ideia para a faixa dos 400, leva uma ideia para um preço menor. E terminando por 9 ainda, dá uma ideia de pechincha. Poucas pessoas, ao ver um preço de 499, vão rapidamente, imediatamente, levar a faixa dos 500, por exemplo. Normalmente leva para a faixa dos 400, para a faixa menor. Já para Churchill, preço é a quantidade de dinheiro, bens ou serviços que devem ser dadas para se adquirir a propriedade ou uso de um outro produto ou um outro serviço. O preço é apenas parte do custo total que os clientes pagam numa troca. Inclui também o tempo despendido para a aquisição, o esforço mental e todos os gastos complementares, todas as despesas complementares necessárias para a aquisição daquele bem, daquele produto ou daquele serviço. O preço desempenha 2 papéis principais no composto de marketing. Se a compra será feita e em qual quantidade, e
se a compra será suficientemente lucrativa. Se a relação preço-benefício percebido pelo comprador vai levar a uma posição de ter sido beneficiado naquela troca. Churchill nos apresenta ainda 3 abordagens de precificação. A primeira, baseado em custos, preço baseado em custo. A segunda, preço baseado na concorrência. E, em terceiro, preço baseados em valor para o cliente. Quanto às estratégias de precificação, Kotler nos apresenta 6 etapas de precificação. Na etapa 1, nós temos a seleção do objetivo da determinação de preço. Qual o objetivo que eu vou considerar, ou quais os objetivos que eu irei considerar para a determinação do preço? As estratégias de preço devem estar atreladas a um desses objetivos ou a um grupo desses objetivos. Então, a primeira proposta é o preço com base na sobrevivência da organização. Praticar um preço que permita a organização sobreviver, arrecadar recursos e garantir a sua sobrevivência. Uma outra opção é a maximização do lucro atual, buscar o máximo de resultado possível em cada venda. E aí as margens terão que ser margens maiores do que as margens normalmente praticadas. Terceiro, a maximização da participação de mercado. Então, preços que possibilitem a penetração de mercado e aumentar essa participação de mercado. E aí os preços estarão um pouco abaixo do que os normalmente praticados. Aí nós temos outro objetivo, que é o desnatamento máximo do mercado, ou skimming de mercado. Dentro desse objetivo, vai se começar com um preço mais alto e vai se baixando gradativamente de acordo conforme vai se conseguindo aproveitar cada um desses níveis de mercado. Aproveitou todos os possíveis dentro daquele nível de preço, baixo preço, capta mais um outro nível de possíveis compradores dentro desse novo nível e assim por diante. Vai baixando e esgotando a capacidade de venda daquele produto, daquela faixa de preço para aquele grupo de consumidores. E a liderança na qualidade do produto que está sendo oferecido ao mercado. A segunda etapa é a etapa de determinação da demanda. A demanda representa o teto para o preço que a empresa vai poder cobrar pelo produto. A curva de demanda demonstra variação na quantidade de vendas de acordo com o preço. Preços mais altos, normalmente há uma redução na demanda, preços mais baixos, há um aumento na demanda. Demanda inelástica, pequenas variações de demanda, mesmo com grande alteração de preço. E demanda elástica, grandes variações de demanda com pequenas variações de preço. Nós vamos fazer um vídeo, nosso próximo vídeo, nós vamos falar somente sobre demanda e oferta, as duas curvas de mercado que nós devemos compreender quando nós estamos falando em precificação. A terceira etapa, estimativa de custos, levantamento dos custos que vão determinar o piso para o preço. Por quê? Abaixo dos custos eu tenho prejuízo. Preço igual aos custos, eu não vou ter lucratividade nenhuma. Abaixo eu tenho prejuízo. Então eu tenho que buscar identificar bem os meus custos para poder praticar preços acima dos custos e com isso gerar resultados para a empresa. E aí nós temos dois tipos de custos que nós temos que levar em consideração. Os custos fixos ou indiretos, eles não variam em função da produção ou das vendas, e os custos variáveis, que vão variar em proporção direta do nível de produção ou do nível de vendas. E a soma desses dois custos, fixos ou indiretos, e os custos variáveis, vai
nós vamos ter o custo total, que é o piso a partir do qual nós temos que começar a estabelecer os preços dos nossos produtos ou serviços. Aí na quarta etapa, análise da concorrência. Para que as decisões de preço da empresa sejam as mais adequadas, nós devemos considerar quais os custos dos concorrentes, né? Será que eles têm custos menores que os nossos? E isso irá possibilitar ele ter preços menores do que os nossos? Quais os preços que eles estão praticando? Quais são os diferenciais que eles estão oferecendo na venda desse produto, na oferta desse produto ou desse serviço? E quais as possíveis reações de preço dos concorrentes conforme eu estabeleço uma determinada política de preço ou outra política de preço. Como eles vão reagir? Aí na quinta etapa, eu vou selecionar o método de determinação de preço que vai ser adotado. E aí eu tenho algumas opções, né? Eu tenho o preço de markup, que é margem padrão a ser embutida, né, no preço cobrado em relação aos custos, né, que eu tenho, e aí eu vou estabelecer qual o percentual além do custo que eu vou cobrar naquele produto ou serviço. Uma outra estratégia é preços de alto valor percebido, né? Procurar um preço mais alto que vá dar uma percepção de status, de desempenho maior, de distinção em relação aos produtos da concorrência. Outra estratégia é o preço de valor de retorno, preço baixo e qualidade satisfatória, né? Para rapidamente ter o retorno do capital investido naquele produto ou naquele serviço. Outra é o preço de mercado, né? Com base no preço praticado pelos concorrentes, e o preço de leilão. E no preço de leilão eu tenho a possibilidade de ascendente, começo com um lance mínimo e vou crescendo conforme as ofertas, né? O preço vai aumentando conforme as ofertas, os interesses por aquele produto. Ou eu tenho preço descendente, eu tenho preço inicial alto e vou baixando até encontrar o interessado. E a opção de propostas lacradas, envelopes fechados com a proposta de preço para a aquisição daqueles bens ou produtos. Finalmente, a sexta etapa, a definição do preço final. No processo de definição de preço, a empresa poderá considerar ainda o preço geográfico, né? Ajustar o preço de acordo com a localização geográfica do cliente, ou para onde serão enviados aqueles produtos. Preço com descontos ou concessões, né? Redução de preço para compensar cliente por determinadas ações, pagamento em dinheiro, quantidade maior, né? Descontos sazonais, preço promocional, redução temporária de preço para aumentar as vendas, e preço segmentado, ajuste de preço para atender diferentes clientes ou produtos, né? Então eu faço uma segmentação de cliente, ou versão de produto, ou canal de distribuição. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Aqui está o referencial bibliográfico que nos deu a base para a elaboração desse vídeo. Aqui está também a frase que nós escolhemos para ilustrar o nosso conteúdo de hoje. Hora de deixar o seu feedback, positivo ou negativo, seus comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.